Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a um vídeo que vocês vão descobrir as maiores decepções dessa edição do Mr. Olímpia. Quem prometeu tudo e não entregou nada e as maiores surpresas, os grandes destaques. Quem não prometeu nada e entregou tudo. Com certeza, essa edição de 2025 foi a edição mais incrível desde 2018. Vocês concordam? Fazia Concordo. tempo que não tinha emoção desse jeito nesse Olímpia, Tudo viu? em aberto, né? Emoção, qualidade, atletas, performance, dúvidas, competitividade. Foi incrível. Essa edição do Mr. Olímpia foi brava. Se você acompanhou, você sabe. Nós estivemos em lives, recordes de visualizações. Vocês assistiram os nossos vídeos. Saiu um vídeo ontem no canal mostrando o scorecard, as notas. Se você não assistiu, assista para você entender as notas do árbitro. Mas vamos começar pelas decepções. Bora lá pelas decepções, Bora. então. Quem prometeu pra caramba e não entregou? Pra mim, a primeira decepção, E maior. a maior Não decepção, tem com certeza a decepção desse Mr. Olímpia, Samson Dauda. Sem dúvida. A gente esperar que o campeão vai ser destronado e cair pra quarto, o cara tem que ter feito uma coisa muito ruim, porque o Mr. Olímpia, eu acho que gosta de dinastia. Eles gostam de criar dinastia. Pra quebrar isso... Foi pedido ano passado um pouco mais de definição para o Samson Dauda, mas no decorrer da caminhada dele, ele apertou demais o processo, passou do ponto e não conseguiu se reerguer tempo. Resultado, físico pequeno, flat, vazio, sem arredondamento. Isso acabou custando o título e algumas posições. A esposa do Samson Dauda é a treinadora, a coach dele. Marlena. Marlena substituiu Milos Sarcev e vem cuidando do físico dele desde Arnold Ohio. Arnold Ohio, ele perdeu. O campeão Mr. Olímpia perdeu uma competição para Derek Lansford. Mas dessa vez foi avassalador. Dauda apostou num condicionamento físico extremo e o resultado não foi condicionamento. Foi um físico pequeno e com pouca definição. Desastroso. Porque ele ficou murcho, ele não ficou definido. Sem dúvida. Ele tentou fazer os cortes ficarem mais fundos e ele acabou ficando pequeno e ainda não estava tanto seco para justificar estar menor. Infelizmente, Dauda foi uma grande decepção. Para nossa tristeza, porque nós somos fãs do Samson Dauda, é uma figura muito carismática, que gosta inclusive muito dos brasileiros, mas Dauda, Sim. fica talvez a oportunidade de você repensar um pouco suas estratégias, talvez escolher um outro treinador, um outro preparador, porque às vezes dentro de casa não se faz milagre. Então, Samson Dauda foi a grande decepção desse Mr. Olímpia. Decepção tão grande que nós três, em unanimidade, o colocamos em primeiro lugar antes da prévia. Sem dúvida. Ah, é verdade. Como palpite. Antes do campeonato. Palpite. Nosso palpite era totalmente Dauda. Desculpa, O grande favorito. com exceção de mim. Você colocou quem em primeiro? Pode ver nas lives, eu falava que era o Derek. Derek ia ganhar. E Ó, então você acertou. Eu acertei. Eu coloquei- Você acertou. Coloquei Dauda. Eu fui no Dauda Eu também. coloquei Derek. Segunda decepção, Nick Walker. Sem dúvida. Esse aí foi o cara barulho nas redes sociais que criou Prometeu tudo. todo o hype de vou entregar uma condição monstruosa. Peptídeo, retradurtida, tudo que podia ele tomou. Usou todas as armas. Todas as armas Todos que os tinha. venenos do mundo. E tinha ódio junto ali. Ele tinha todas as ferramentas. Mas a entrega não foi o que ele prometeu. Nick Walker, infelizmente, não entregou o melhor resultado do seu físico. Trouxe um físico de baixo condicionamento, principalmente nas pernas. Melhorou nas finais, certo? Temos que reconhecer. Melhorou, Sim. melhorou. Nas finais, Melhorou. mas não foi o suficiente para trazer pelo menos um quarto colocado. Nem quinto. Nem quinto. Ele não foi pra final. Ele não foi para final. Eu o coloquei ali dentro do meu planejamento em quarto lugar e ele foi pra sexto. Os especialistas estavam colocando ele em quarto colocado. Mas ele perdeu posições para Andrew Jacket e Mart Fritz Water. Exato. Eu pensei, qual foi a minha lógica? Ele
Pra muita gente, ele ganhou do Derek lá no Pittsburgh. Eu pensei, ele vai vir uma versão melhorada disso. E eu cheguei a colocar ele em terceiro lugar. Ou eu pensei que ele estaria em terceiro lugar ali, mas voltou, acho que abaixo até do físico que ele entregou no Pittsburgh. É uma Com certeza. pena, porque muitas pessoas não sabem, mas Nick Walker é o atleta mais amado pelos Uma americanos. legião de fãs. Nick Walker sofreu abusos na infância, ele relata isso. Ele é uma pessoa muito presente, principalmente no YouTube, trazendo muito seu lifestyle. Ele tem um discurso muito motivacional, ele sempre foi muito desacreditado pelos especialistas, porque realmente a estrutura física dele não é uma estrutura muito harmônica, mas ele sempre foi o cara do trabalho duro. E ele reconhecia, eu não tenho a melhor genética, então eu vou ser o cara que trabalha mais. Mas infelizmente, porque eu também sou fã do Nick Walker, ele prometeu muito e acabou não chegando nas finais. Eu acho que foi estratégia de finalização, cara. Sem dúvida. Uma sem coisa é dúvida. fato. Não foi falta de trabalho. Sem não, dúvida, sem não dúvida. foi falta de trabalho e essa Não é a foi, dúvida que relaxa. fica. O que faltou na finalização de Nick Walker e de Samson Dauda? Pois é. Earth também, para muitos, estava sendo pelo menos o top 10 na sua estreia da Open. Não conseguiu ficar em top 10. Não ficou em 13º ou 13º, aonde em entrevistas ele alegou que seria capaz ali de estar enfrentando até os top 5. Exato. Todo Minha mundo visão. apostando que ele estaria bem, né? Chamaram de Mickey, né? É o cara do entretenimento, mas nem isso conseguiu empurrar ele pro top 10. Eu acho que o condicionamento dele estava ok, estava bom. Sim. Mas realmente falta tamanho, né, Gil? Falta tamanho, falta pontos específicos ali dentro do físico dele. Costas que... muito ruim. Exato, a parte de costas dele ali, ele Olha a não parte de baixo consegue das costas, pontuar. Então, enquanto ele não tiver ali uma proporção melhor entre tronco ali, membros inferiores, principalmente de costas, onde ele não tem desenvolvimento de dorsal, ele não vai conseguir ir bem. Então, leva um tempo. E Sim. tomara que agora, com o off-season, ele consiga construir dorsais à altura dos seus glúteos e posteriores de coxa. Aí sim nós teremos uma versão do Urs Kalecinski de acordo com as primeiras colocações dentro do Mr. Olímpia. Vice-campeão Harry Chopin. Nas prévias, ele não foi muito bem. Eu acho que fica a decepção de Harry Chopin nas prévias. Até porque ele venceu as finais, né? Venceu Cara, as finais. Ele venceu as finais. Foi 6-8, 9-7. Se Harry Chopin viesse parecido como ele veio nas finais, o Mr. Olímpia seria outro hoje. Seria outro hoje, com certeza. Eu coloquei ali na minha estratégia antes da competição, o Rádio Chopin sendo vice-campeão, perdendo apenas para o Samson Dauda. Ele acabou sendo vice-campeão, mas o campeão foi o Derek Lunsford. Fica a lição. O Rádio é um cara que sempre tem como característica esse sprint final de melhorar muito para as finais, isso aconteceu, mas o espaço que ele tinha contra o Derek na prévia era maior do que o espaço que ele tinha contra o Derek na final. E isso fez com que pesasse demais a nota da prévia, mantendo o título ali para o Derek Lunsford. É claro, eu concordo com tudo que aconteceu, então, infelizmente, Rádio Chopin acabou ficando em segundo por um erro ali de balanço, né? de balanço entre prévias e finais. Das duas entregas. Falando em Class Physique, nós podemos destacar primeiramente Logan Franklin, que é um atleta muito hypado, né? Um atleta muito presente na internet, nas redes sociais. O atual vice-campeão do Arnold Classic. O atual vice-campeão do Arnold Classic, que não teve uma boa colocação, né? Não. 13º, voltou com muita expectativa, porque quando fez o seu retorno, apresentou um shape extremamente seco. Ele tem essa linha clássica que agrada muito, principalmente os americanos. E no Olímpia não conseguiu trazer aquela versão que ele trouxe tanto no Arnold quanto no campeonato que ele conseguiu se classificar. Breon Wesley, que já foi campeão 2 vezes. Classic Olímpia por 2 vezes, vem caindo de posições e mostrando que chega a hora de se aposentar. 42 anos de idade, já não consegue trazer mais a mesma performance. A gente percebe que é um físico muito detalhado, né? Aquele físico maduro de quem treinou e competiu uma vida inteira, mas começando a perder pontos em específicos. Por exemplo, vasto lateral. A idade chega para A todos. idade chegando e geralmente a idade se revela nas pernas, né? O desenvolvimento de pernas é muito importante para o equilíbrio. A gente vê hoje que a perna é um grande diferencial dos clássicos, né? Tanto que foi uma das coisas que o Rolf Diesel mais tentou melhorar. E aí ele perdendo essa condição e os árbitros jogando ele para longe das finais, estão dizendo assim, meu amigo, acho que agora o nível A leitura desceu, tá na hora de parar. desceu um patamar, então agora você não vai conseguir muito mais coisa, não. Rolf Diesel
deixou claro que seria campeão e ele fez todo um racional do porquê ele seria campeão. Ele explicou na onde ele ganharia do Ramon, aonde ele ganharia do Mike, quais eram as suas vantagens, mas uma coisa é certa, Rough Diesel veio muito maior, ou seja, essa mudança de regras da categoria que possibilitou ele ganhar muito peso, trouxe volume, principalmente nos quadríceps, que era um ponto que faltava, mas é o mesmo condicionamento de sempre. O Rough Diesel não muda o seu condicionamento. E eu acho que esse baixo condicionamento e pontos fracos que continuam mesmo agregando peso, como glúteos e posterior de coxa, custaram uma posição pesada de terceiro colocado. Pô, Renato, terceiro colocado é top. Ele foi por todos os gringos colocados como campeão absoluto. Exato. Toda a mídia gringa colocava ele como campeão. Como franco favorito devido... Franco favorito ser terceiro colocado, tenho certeza que ele não tá feliz. A estrutura e o balanço, mas ele não trouxe o condicionamento né? necessário para ser o Mr. Olímpia. Isso acabou custando aí para ele 2 colocações, colocando ele em terceiro lugar. Na categoria Wellness, eu acho que a maior queda de posições foi da Gisele Machado, Sim. que até então ela era a 5ª colocada e desceu para a 15ª colocada. Qual é a visão de vocês? O que você enxerga, Salles, dessa queda tão brusca de 5º para 15º? Eu acho que os árbitros alegaram que ela precisava melhorar um pouco o condicionamento. Muita gente justificou por causa do biquíni, que ela usou um mais diferente e tal, mas ela alegou que não tinha nada relacionado a isso, né? Então, ela falou que era um polimento final ali no físico que fez ela despencar essas posições. Sem dúvida, é um físico incrível, mas eu acho que na reta final ali aconteceu alguma coisa que jogou ela pra Algum trás. erro de finalização também. A Fran falou sobre o biquíni dela, que também não era um biquíni adequado, muito claro, fazendo com que o físico dela não se destacasse perante os outros adversários. Isso acabou custando posições importantíssimas. Gisele era uma finalista do Mr. Olímpia e acabou agora quase saindo das 15 classificadas. Cassandra Ginley, que já foi campeã da versão do Arnold Classic, se eu não me engano, em 2022. Contra a Angela Borges. Contra a Angela Borges, inclusive uma vitória muito contestada, né? Demais. Ela ficou em 12º colocado. Para quem já venceu uma edição do Arnold Classic, é uma colocação muito ruim, né, gente? Sim, ela sempre figurava nas finais, né? Porque quem não entende, as finais são os 10 melhores, ou seja, faz essa peneira e só os 10 melhores vão para a noite. Então, quem estava sempre habituado em estar presente, não estar mais, representa uma queda de posição significativa. Shanique Grant, que foi 2 vezes campeã olímpia da categoria Women's Physique, considerada muitas vezes como uma das maiores genéticas aliadas a Ronnie Coleman, não conseguiu a performance ainda, digo ainda, porque ela tem potencial genético para isso, e não se classificou. Existia uma expectativa de ver como ela ia chegar, não que ela ia ganhar, mas ver o pacote que ela ia entregar no palco, se ela conseguiria fazer jus já a umas finais, e ainda não foi o caso, mas eu acho que é uma forte candidata para ir nos próximos anos. É um processo de adaptação que ela está participando agora e leva um tempo para ela conseguir deixar o físico dela competitivo ao nível das atletas que consagraram-se aí no primeiro confronto. Mas eu acredito que com o potencial genético dela, para o próximo ano, ela vai conseguir essa adaptação. Sim. Brasileiros que não foram bem nesse Mr. Olímpia. Vamos falar sobre os brasileiros que realmente não conseguiram melhorar posições nessa edição de 2025. Vamos começar pelo Eric. O Eric Wildberg, ele era 15º colocado e não pontuou, né? O Eric, que passou por todas as provações possíveis na reta final, teve que baixar o peso para atingir, baixar o peso para chegar no peso que ele sempre conseguiu chegar. Ou seja, ele não bateu a altura. Primeiro, ele teve que baixar bem o peso para chegar no peso que ele sempre bateu com facilidade, e não conseguiu. Chegou lá, não bateu a altura. Então teve que perder mais peso ainda, totalizando aí quase 6,5 kg num tempo ali de 10 horas. Depois disso, voltando da pintura, bateu o carro, abriu o airbag, machucou as pernas. Um acidente bem feio de trânsito, mesmo assim ele subiu no palco, então talvez isso tenha impactado no resultado dele, mas fiquei orgulhoso de ver que ele não desistiu, se manteve no palco. Foi resiliente demais. Ele é brabo. E entregou uma condição, meu amigo, descascado, dessecado. Bem dessecado. Mas ainda não consegui ver aquelas poses que um atleta profissional de nível Olímpia precisa entregar.
ainda continua tremendo um pouco nas poses, não consegue trazer a estabilidade necessária para o corpo para poder trazer a leveza nas poses que um Classic Olympia precisa. Mas o condicionamento realmente foi. Mas parabéns, Eric, porque o nível de resiliência que você teve para competir foi incrível. É admirável. Vitor Chaves, que no ano de 2024 foi 7º colocado, caiu para 10º. E aí? 10º colocado. No caso do Vitinho aí, eu acho que falta para ele estar mais presente nos grandes centros. Eu sei que ele não mora em São Paulo e vir para São Paulo para ele vai ser fundamental, para ele ter mais motivação, para ele treinar com outros atletas com grande potencial. Isso eu tenho certeza que vai puxar ele para um novo nível e trazer ele de volta para o top 5, lugar onde nunca ele deveria ter saído. Vitinho é pai de família, tem filhos, mora em Recife? Ele mora em Garanhuns, interior de Pernambuco. Mora em Garanhuns, interior de Pernambuco, mas uma coisa é fato. É difícil você se preparar para um nível que é o Mr. Olímpia estando sozinho numa cidade interiorana. Talvez um sacrifício de 2 meses faltantes aí para o campeonato, ele vir para cá, treinar no CT da empresa que patrocina ele, trabalhar o máximo possível da sua performance, puxar o máximo possível do seu físico, posso trazer isso. Por quê? Shape, genética e estrutura ele tem. Sim, sem Se dúvida. é seu sonho, vai atrás, Vitinho. Você tem condição para isso. É linha para ser Mr. Olímpia. Total. Sempre teve, né? Sempre teve. É uma das melhores linhas, inclusive, do Brasil. E por fim, Vitor Porto, que era então o 5º colocado da categoria 212 do Mr. Olímpia, baixou para a 8ª colocação. Cara, eu gostei muito do físico do Porto. Para mim, o Porto veio muito bem. Eu acho que foi mais a questão do nível do 212. Tá muito alto, cara. Muito alto. Eu acho que Tava talvez... muito alto, mas eu ele não vi trouxe. um nível tão bom. Sim, mas ele trouxe um nível a menos de definição. Ano passado ele ainda estava mais definido, isso acabou custando colocações para ele. Tá. Eu gostei muito do físico dele, cara. Sim, ele veio maior. Físico muito agradável, muito proporcional. agradável. Mas olha, eu vou te falar, que nível. A 212 subiu de nível também, Subiu. isso é fato. Tinha De muito, nível, muito cara condicionamento esparramado antigamente. e Agora linhas, os caras né? tudo com linha de cintura. Sim, condicionamento amarrado. e linhas. Os Condicionamento e atletas linhas desse ano evoluindo, estavam né? muito mais linha, muito mais shape do que do ano passado. Então, Vitor Porto, parabéns, irmão. E eu tenho certeza que ano que vem você vai buscar essa colocação. Agora vamos falar dos maiores destaques Aí sim. de quem Aí brilhou sim. nesse campeonato. Óbvio que a gente vai começar por Ramon Tino, né, cara? Ah, não tem como, né? Não tem como. Histórico. Não tem como. Ramon fez história no Brasil e pasmem, gente. Pasmem. Ramon ganhou por 1 ponto. É. Não dá para acreditar 3 nisso. árbitros consideraram ele campeão. 2 árbitros consideraram ele vice-campeão. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Os brasileiros começaram um movimento exigindo que pesasse e medisse novamente Mike Summerfield. Sim. A pressão foi tão grande que o Mr. Olímpia decidiu medir novamente. Mediram ele. Ele teve que perder 4,5 kg. E é interessante que ele já perdeu esses 4,5 kg. Então ele já sabia que ele não ia bater a altura. É. Sim. Ele já sabia. Ou no mínimo ele já tava com medo de que não tinha realmente daquela altura. Ele teve que perder 4,5 kg. Eu tenho uma pergunta. Se ele entrasse 4,5 kg maior, Complicaria a vida do será Ramon. que o Ramon venceria? É, eu porque quando eu fui dar a minha previsão, eu falei, esse Mike, com essa altura e o peso que ele tava lá, e a inclinação que eu vejo dos árbitros seria pro Mike ser favorecido se tivesse pau a pau. Né? Pau a pau, porque ontem, no sábado, a gente viu o Ramon dominante. Eu vi um Mike condicionado, mas eu vi o Mike pequeno perto do Ramon. Exato. E o Mike com 4,5 kg a mais? Eu acho que ninguém apostaria que seria tão dividida a decisão. Sim. Depois de ver as imagens. O Mike com 4,5 kg a mais estaria numa competição injusta versus o Ramon. Porque o Ramon ia competir contra um cara com 4 quilos a mais, sendo que a altura dele não era compatível a isso. E a relação peso-altura é quem decide a grade de competitividade, a justiça. Exato. A justiça. A justiça é a relação peso e altura. É eu com o meu peso e altura, você com o peso e altura. Se eu com a minha altura pesar mais, você já fica em desvantagem. Sem dúvida. Ou seja, precisa ter a medição em toda a competição. É, todos os Olímpias precisam da medição. Os brasileiros foram responsáveis
por um aumento de possibilidade de justiça na competição contra o Ramon. Talvez, se não fosse o movimento que os brasileiros fizeram, o Ramon não seria o campeão do Mr. Olímpia. Escrevemos história. Sem dúvida, sem dúvida. Olha isso. Segundo maior destaque, com certeza, entre os brasileiros, Lucas Garcia. Nossa, Sem dúvida. que físico. Uma estreia em terceiro colocado. Lucas Garcia estreou na categoria 212, primeira vez que ele compete no Mr. Olímpia e foi terceiro colocado. Repetindo o efeito do Eduardo Correia. Numa era renovada do 212, com físicos excelentes, e ainda assim chegou chutando a porta. Para mim, o segundo maior destaque entre os brasileiros. E posso falar mais. O ano que vem o Lucas está disputando o título. Também acho. Principalmente se o Keone sair, as chances de título, de um segundo título brasileiro é enorme. Terceiro maior destaque para mim entre os brasileiros, Matheus Menegatti. Sim. Menegatti subiu posições de 10º colocado para 7º num Classic Physique muito competitivo. Fez melhorias no peitoral, fez melhorias no dorsal, fez melhorias no condicionamento, fez melhoria nas poses, trouxe um físico mais completo, mais equilibrado, e isso trouxe ele da 10ª para 7ª. Eu acho que a melhoria que ele... 7ª posição? 7ª. Trouxe ele da 10ª para 7ª posição. Eu acho que a melhoria que ele poderia ter trazido é o tempo que vai dar. Essa melhoria para ele. Ele tá provando isso. É a Sim. densidade muscular, é a É o tempo muscularidade que leva para evoluir. em relação aos outros atletas. Quando ele trouxer essa muscularidade somado... Claro, a cada ano ele vai vir um pouco maior. Esse cara também é para brigar Vocês ali em têm cima com noção? o Ramon. Vocês têm, Ótimas previsões para ele estar no final do ano que vem. Sem dúvida. vocês têm noção que o Menegatti compete há menos de 4 anos? É muito pouco bizarro. 3 anos e pouco de competição e ele já tem 2 Olímpias, sendo No primeiro, 10º. 7º melhor atleta do mundo. Menegatti está provando que o fator tempo é o grande diferencial para ele chegar no topo. E que o físico não tá travado. Tá conseguindo trazer sempre melhorias. Legal? Falando das mulheres, os grandes destaques, ótimo, não tenha dúvida. Nossa querida Natália, Ê, Natália. Nath Coelho, Meus parabéns. retoma o título e conquista novamente a categoria Women's Physique. Levando em consideração que as mulheres sempre foram hegemônicas nesse esporte, sempre trouxeram os títulos diferente dos homens. Então a Natália, mais uma vez, trouxe mais um título, já colocando o Brasil no 6º título dentro da categoria Women's Physique, 4 com a Juliana e agora 2 com a Natália. Zama Bento em terceiro colocado. Parabéns, Zama. Retomando Zaminha, posição, né? Retomando posições. Retomando o 3º lugar que Ou ela havia seja, perdido ano passado. 2 terceiros lugares e um quinto lugar. E na Women's Bodybuilder, destaque para Leivina. Que ficou em 3º lugar, você acredita? Cara, Leivina incrível. numa categoria muito difícil de vencer, porque as americanas são muito poderosas. Muito poderosas, repetindo o feito de Ângela Debatin há muitos anos atrás, a única brasileira a se classificar dentro dessa categoria. Leivina ficou em 3º lugar, seguida pela Alcione, que acabou ficando em 5º lugar, fazendo um ótimo trabalho também. Destaque para Alcione, que retomou a sua 5ª colocação depois de uma situação tão difícil como ela passou no ano passado no Mr. Olímpia, que foi Sim, hospitalizada por uma desidratação. Venceu um período conturbado. Não é verdade? Que Verdade. vitória, parabéns às duas. Parabéns a Agora, elas. especial para a categoria Wellness, categoria mais dominante que o Brasil tem. Difícil você falar em categoria Wellness sem falar em Brasil. Primeiro colocado, Eduarda Bezerra, incrível. Segundo feedback dos árbitros, melhor linha e a linha venceu. Segundo colocado, Isa Pereira. Isa Pereira com melhor condicionamento, porém não tinha a melhor linha. Terceiro colocado, Elisa. Elisa Alcântara. Elisa Alcântara. Ela é dominicana? Dominicana, Elisa Alcântara. Dominicana, que para nós tinha o melhor equilíbrio de linha e condicionamento. Porém, a linha realmente mais agradável, principalmente na versão dos árbitros, foi Eduarda Bezerra, que é fenômeno, né? Eduarda Bezerra, que em 2 anos chegou ao título do Olímpia. Destaque especial para mim, para Valquíria, cara. 6º colocado. 6º colocado. Uma colocação excelente para uma Wellness muito competitiva e ela bastante dominante no palco ali. Brigou pelo 5º lugar com bastante empenho. Faltou pouquinho para ela já ser Por top pouco 5. ela não fica no top 5. Fez uma ótima estreia. Camille Luz, em 8º colocado. Raiele Dias, em 9º colocado. E a nossa querida Loira do Sul, 10º colocado. 10ª colocada.
outras atletas que tiveram um ótimo destaque aí na categoria Wellness. Sem dúvida. Brasil dominando a categoria Como Wellness, como sempre. Então, parabéns para nossas meninas da Wellness aí, representando o Brasil, como sempre, mantendo a hegemonia, né, de 5 competições, 5 títulos. 5 títulos. Na categoria Wheelchair, nós temos o nosso querido Gorila Albino subindo uma posição. De 5º colocado no ano passado para 4º colocado. É uma melhora de posição, mas fica, como sempre, a questão do condicionamento. Ele precisa Trazer mais condicionamento. Fez melhoras ali importantes no físico, mas o condicionamento ainda deve bastante. Então, Gorila, por favor, mais empenho na dieta, mais empenho no cardio, que eu tenho certeza que você tem condição de ser Olímpia. Os brasileiros que não foram bem, que perderam posições esse ano. Destaque por Lucas Coelho, que foi de 8º, ele já foi 8º colocado. Já foi 8º lugar. E dessa vez ele ficou em último colocado na categoria 212. Último call-out ali, né? Ficou no último call-out ali. Conseguiu ali trazer um pouco mais de definição, mas o físico ficou flat. Meio mesmo que a situação do Samson Dauda, isso custou muitas posições. E realmente ele não conseguiu entregar o prometido e ficou em último lugar. Espero que ele consiga retomar o rumo da vitória e entrega mais no próximo campeonato. Uma linha incrível, né? Mas Uma linha incrível, mas quando acertar ali o ponto, com certeza vai estar brigando em cima, porque o físico é muito bonito. Na fitness coreográfico nós não tivemos representantes, então é isso. É isso. Saldo positivo para o Brasil. Muitas posições altas, muita gente levando a melhor versão da sua vida e a tendência é que o Brasil domine cada vez mais. E com certeza a melhor participação de todos os tempos do Brasil no Mr. Olímpia. Muito obrigado por toda a audiência de vocês. Com esse vídeo a gente encerra a edição de 2025 do Mr. Olímpia. Espero de verdade, eu não sei se vocês têm esse pensamento, hoje a minha expectativa é ver muitos brasileiros competindo no Arnold Ohio para nós realizarmos a mesma cobertura do Arnold. Sem dúvida. Quem Com recebeu certeza. o convite, vá para lá. Primeiro, se nunca foi, é um show incrível. A estrutura é A incrível. estrutura é melhor. Provavelmente é o melhor show que você vai participar da sua vida. E você tem a chance de receber o troféu do Arnold. E quem não quer receber Mesmo isso? que você não ganhe, o Arnold estará na primeira fileira assistindo você. Tem noção? Talvez ele faça uma fotinho com você no fundo. Exato. Pô, Já pensou? Olha o orgulho disso. A Franciele é 3 vezes campeã olímpica e a foto dela no celular é com o Arnold recebendo o troféu. Esse é o peso do papai. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Compartilhe esses vídeos para os grupos, para a galera entender aí um pouco mais sobre fisiculturismo. Comente aqui para você qual foi a grande decepção e qual foi o grande orgulho. Eu desconfio que você vai colocar que é o Ramon, mas qual foi o grande orgulho dessa competição? E deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu, tamo junto. Tamo junto.